Vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o vigilante noturno, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, eu mal vejo a hora de voltar pra Hell's Kitchen. Eu tô apaixonado por esse lugar. Com a gente também, nosso convidado especial, justiceiro sanguinário, Bernardo de Noronha. Bom estar de novo aqui com vocês, batendo esse papo, super maneiro. Gostei muito da última. Espero que essa seja tão boa quanto ou melhor. Muito bem, muito obrigado, Bernardo. Bernardo, ele só vem aqui com a gente se for falar de algum herói que se veste de vermelho, né, Bernardo? É verdade, né? Ou Marvel em geral. O Bernardo, pra quem não conhece, esteve com a gente no cast do Deadpool. Ele é o especialista em Marvel, em quadrinhos em geral, mas em Marvel ele detona, né? Isso mesmo, Bernardo? Eu digo assim que é uma das minhas grandes paixões, assim, de toda a cultura pop, são os quadrinhos da Marvel, assim. A DC eu acho muito maneira, tem muitos arcos de história fenomenais, mas eu sou apaixonado pela Marvel. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, ou pelo nosso e-mail, que é ratoscast, tudo junto, @gmail.com. Você pode nos ouvir também no iTunes, no seu tablet, no seu iPhone. Nosso tema de hoje, como a gente já meio deu uma introdução, vai ser a série Daredevil, Demolidor, aqui no Brasil, né, da Netflix. Nós vamos falar de todos os episódios até a segunda temporada, que é o que foi lançado até agora, né, inclusive os da primeira, obviamente. E nós vamos falar spoilers da série. Então, espero que você tenha visto a série até o final, que nós vamos entregar tudo o que acontece nessa série, nessas duas temporadas, nesse cast. Eu acho meio difícil alguém atualmente não ter visto, né, cara? Se você não viu, por favor, vá assistir agora. Faça esse favor a você mesmo, porque é impressionante. Muito bem. Eu queria começar com o Bernardo, já que o Bernardo é o nosso convidado, a gente sempre começa pelo convidado. Eu queria saber dele o seguinte, o que você pode falar pra gente, Bernardo, antes da gente entrar na série mesmo, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouco assim, o Matt Murdock e o Demolidor, que a gente vê na série, nessas duas temporadas. É próximo, parecido, é idêntico, não tem nada a ver. Qual é a relação dele com os quadrinhos? O que você pode falar pra quem tá ouvindo a gente? Olha, nessa questão eu acho que a Marvel conseguiu fazer uma das melhores adaptações que eu já vi até agora no universo Marvel, televisão, quadrinhos. Incluindo os filmes. Incluindo os filmes. Eu achei que ficou muito boa, porque a adaptação foi quase nula com relação ao herói, né, a origem do herói. Eu gostei demais disso, achei que eles foram fidedignos, fidelíssimos com relação a isso. Eu acho que captou bem o espírito do Daredevil, assim, do personagem, um estilo mais sombrio, um estilo meio noir, assim, gostei bastante. A questão dele até um pouco investigativa, dentro do... É bem reproduzida, achei bem legal. Nem sempre, quando você tira dos quadrinhos e joga na tela de cinema ou na televisão, a coisa funciona, se for exatamente igual. A gente teve vários exemplos disso. Às vezes uma certa liberdade criativa é necessária. Ou seja, nem sempre quando a coisa é fiel, significa que é boa. Porque às vezes alguma coisa funciona numa mídia e não necessariamente vai funcionar na outra. Exatamente. Mas você concorda que, assim, eu escuto isso que o Bernardo falou, eu escuto de todos os fãs de Marvel, né? Você concorda que, nesse caso, casou perfeitamente até com a maneira, né, da Netflix trabalhar o personagem em 3 episódios, enfim? Eu achei que funcionou muito bem, até porque a galera começou a acompanhar mesmo de uns tempos pra cá, quando o Frank Miller começou a escrever, essa galera mais pesada começou a dar o tom do Demolidor, ele ficou mais popular, né? E como isso foi um fato relativamente novo, eles não tiveram muito problema pra fazer esse tipo de adaptação. Assim. Ele é um personagem que sempre teve presente, inclusive em grandes arcos da Marvel. Ele, por exemplo, é um cara muito ativo na Guerra Civil. A gente vai ver agora no cinema, né? Ele e o Luke Cage são muito ativos, né, nos quadrinhos. E no filme a gente não viu isso. Então, quer dizer, o Demolidor é um cara, assim, que por mais que ele age muito sozinho, ele é ativo no universo da Marvel. E o muito que se leva dele hoje em dia, eu acho que é mais pelas coisas do Mark Waid, né? Ele tem tomado conta dos quadrinhos do Demolidor. Ele saiu agora, se não me engano. Mas nos últimos anos, ele que tem levado o Demolidor na Marvel, cara, é um trabalho fantástico. E muitas das coisas que ele faz lá, você vê um reflexo disso na série, sabe? Principalmente na construção
do Matt Murdock como personagem. Sim, inclusive eu achei que nessa linha que a Netflix com a Marvel, que eles lançaram em conjunto, eles pegaram muita coisa de uma das revistas que eu mais gosto do Demolidor, que é o Homem Sem Medo. Uma das mais famosas também. Sim, e ficou muito, muito parecido. Ficou um negócio assim absurdo, gostei demais. O Bernardo já meio que falou por cima, o Renatão, eu quero saber de você. Levando em consideração que a gente teve uma primeira temporada surpreendente, muito boa, né? O que você me diz dessa segunda temporada? Gostou? Foi o que você esperava? Surpreendeu? Eu tava esperando muita coisa, porque eu gostei muito da primeira temporada. Eu só não acho que ela é o tipo de série. É aí que eu vejo a diferença das duas. Eu acho que a primeira, ela é uma série que não é feita tanto pro binge watching, sabe? Eu acho que se você assistir ela de uma vez só, fica cansativo. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência também, não sei como vocês assistiram, né? Eu assisti ela de uma porrada só. Então, fica cansativo. Eu lembro que pra mim foi mais... Por mais que fosse excelente, fica difícil você pegar aquilo tudo. Já essa, cara, eu acho que ela foi construída melhor. Tava tendo uma conversa com um colega meu sobre o fato dos 13 episódios, né? Ele achar que 13 é muito longo e acabou até enrolando a série em alguns pontos. Eu discordo, cara. Eu acho que ela foi bem amarrada durante os 13 episódios. Eu acho que ela dividiu bem os dois arcos que ela quer. Vou entrar mais disso mais pra frente, mas eu acho que um arco acabou sendo puxado a mais, mas isso é uma questão de expansão do universo. E o que eu acho legal nessa questão que eu falei de fluir os episódios e tudo mais, é como é engraçado a estrutura própria da Netflix, que já treina o próprio espectador pro binge, né? Não sei se vocês repararam, mas vários dos episódios, eles acabam num grande gancho. Acabam num clímax do episódio, sabe? No ápice do episódio. Tanto que vários episódios começam já com uma sequência de porradaria. Uma sequência de ação, porque isso prende você a continuar na sua maratona, sabe? Assistir todos os episódios de sequência. Eu acho que ele foi bem estruturado e melhor até do que a primeira temporada. Eu acredito que ela ficou desse jeito porque a primeira temporada eles estava tudo sendo apresentado, né? Então fica uma coisa mais meio lenta, necessariamente. Exatamente, mais cansativa. Então eu acho que não teve uma melhora nem uma piora. Teve a questão do momento da série. A Marvel se dividiu em duas categorias, o cinema e os produtos para televisão. Eu diria que até em três, né? Tem os produtos para as TVs abertas americanas e os produtos para Netflix, que seria todo esse grupo do Defenders, né? O Demolidor, a Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Tem uma diferença muito grande até dentro das séries. São completamente diferentes em tom, em seriedade, assim como o Bernardo falou, coisa mais dark. Você acha que tá dando certo? Você acha que esse é o caminho? Assim, você vê um futuro... Cara, eu acho que tá dando muito certo. Eu acho que é o terceiro acerto seguido deles, sabe? Seguem forte pra continuar. Eu acho que eles estão criando uma tendência, né, nesse estilo de séries de super-herói, que difere de tudo que tá acontecendo, inclusive das séries da DC, né? E eu particularmente gosto bastante. Gosto até mais que as séries da Marvel de canais abertos, como o Agents of S.H.I.E.L.D. e o Agent Carter, que eu acho que o grande problema das duas, cara, é que elas têm a obrigação, talvez, de ser muito presas ao cinema. Já as séries de Netflix, elas não têm tanto essa necessidade, sabe? Eu acho que eles querem criar identidades distintas, mas no mesmo universo. Então você tem as pinceladas sutis de que eles estão todos naquele mesmo universo, sem a necessidade de ficar batendo ou tendo a influência de um no outro, entendeu? Tipo, o filme da Marvel vai influenciar no episódio da semana do Agents of S.H.I.E.L.D. Ou então, sabe? assim, em todo episódio, isso era uma coisa que me incomodava no Agents of S.H.I.E.L.D. Todo episódio você tem que explicar por que eu não vou chamar o Capitão América pra me ajudar. Entendeu? Exato. Você não tem essa necessidade, né? Uhum. Eles são todos independentes. Que é uma coisa dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos eles não param o tempo todo pra dizer, pô... Exatamente. A galera muita gente fala, porque eles não agem na Hell's Kitchen? Você imagina, tá lá o Justiceiro, e de repente o Homem de Ferro... pulveriza ele. Tem problema, né? Vai embora. Não é assim, cara. Tipo, o cara tem outras preocupações, sabe? Ele tem outras situações que necessitam mais da presença de um Homem de Ferro, sabe? De uma figura poderosa como ele. Ou como Capitão América, enfim. Heróis que não são tão urbanos. Uhum. A grande diferença, pelo menos da proposição da Marvel no começo para DC, foi exatamente isso. Foi ter uma visão global de que os super-heróis eles agem no mundo inteiro. Tanto que eles são situados em cidades reais. Eles têm a origem deles em cidades reais diferente da DC. A DC, ela no começo, de uma maneira eu acho que até infantil, ela pegou e isolou os super-heróis do mundo. A Marvel não, ela teve uma preocupação de
mostrar que os heróis eles estão aqui no meio da gente, que eles podem atuar em qualquer lugar. Só que o atuar em qualquer lugar, você tem que ver que cada um se propõe a um determinado tipo de combate, a um determinado tipo de ideologia. É igual você tentar matar uma mosca com uma metralhadora, né? Desnecessário, né? Olha só, eu queria entrar um pouco, a gente vai falar obviamente da trama, da série e tal, a gente vai abordar bastante esses detalhes, mas eu queria antes só falar um pouco dos atores, dos novos e dos que estiveram na primeira temporada também. E obviamente a gente não tem como não começar pelo Charlie Cox, que faz o Matt Murdock, o Demolidor. Bernardo, você falou que foi bastante fiel, mas o trabalho do Charlie Cox como Matt Murdock, você também diria que é bom? Você acredita nele? Ele te passa que ele é um super-herói mesmo? Cara, ele passa justamente o que eu sinto bastante nos quadrinhos com relação ao Matt Murdock. O Matt Murdock passa uma questão mais séria, é um cara um pouco mais isolado. Nesse ponto eu compro bastante ele. E quando ele vai fazer o Demolidor, até aquela questão que eu falei no outro cast do Deadpool, não é aquela coisa que o pessoal procura pretexto pra tirar a máscara do cara, pra ficar mostrando que é ele o tempo inteiro. Então eu achei bem legal. Eu achei muito interessante um diálogo que tem logo no terceiro episódio entre o Demolidor e o Justiceiro, que o Charlie Cox, né, o Demolidor, pergunta, mas por que você não tirou minha máscara? Ele tá acorrentado, ele tá amarrado? Que foi uma das primeiras preocupações que ele teve quando ele acorda, né? E o Punisher fala o seguinte, cara, eu não me interessa quem você é aí embaixo dessa máscara, entendeu? O que me interessa é o que você tá fazendo, né? Não, só uma observação aqui que todo esse diálogo deles nesse episódio, cara. Esse episódio é um dos episódios que mais se destaca, né? Até pelo plano sequência. Pô, o diálogo prende, é um negócio assim, até meio filosófico, brabo. Totalmente filosófico. E por mais que você entenda o Demolidor, depois de um diálogo desse, você até questiona também, né? Algumas coisas. E até essa jornada que ele tem ao longo da temporada, que ele também muda de ideia de algumas coisas, né? E cai um pouco na loucura do Justiceiro, né? Sim. Eu acho ele muito bom, cara, como Matt Murdock. Eu acho que ele tem um charme necessário pro papel, coisa que o Matt tem, sabe, nos quadrinhos. Um charme londrino. Mas ele é cativante, cara. Ele é um cara carismático. E quanto a questão... Eu não conhecia nada dele antes. A questão das coreografias, assim, ele se sair bem, né, nas cenas de luta. Você vê muitas vezes ele, né? Destrói, né, cara? Ele é muito bom. E a cara que ele faz, sabe, quando ele tá com o uniforme de Demolidor, sabe, ó. O lance meio que sensorial dele, quando ele meio que pressente uma coisa, mas ele não vê, mas às vezes a expressão tá na cabeça ou no jeito dele que ele faz com a boca, cara, eu acho muito foda. É um papel difícil, né? Porque além da questão física, é óbvio que muitas cenas não é ele lutando, nem sempre é ele lutando, mas assim, você vê que em diversas cenas você tem um plano próximo e aí você consegue ver o rosto dele, você vê que realmente ele se sai bem nas cenas de luta, mas mais do que isso, ele ainda faz um personagem cego, que não é uma coisa fácil também de fazer no cinema. Verdade. Você sabe uma coisa que eu fico vendo a série, eu fico pensando? O quão pouco a gente sabe sobre a cegueira. Eu digo assim, a menos que você tenha um parente ou um amigo que seja cego, a gente acredita que, a gente acha que o cego não é capaz de fazer praticamente nada. Então a série, ela pincela coisas sobre isso, ela coloca alguns detalhes sobre isso. Algumas pessoas se surpreendem que ele... Você não precisa de ajuda pra atravessar, entendeu? Você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eles brincam um pouco com isso também, né? Inclusive, dá aqui uma dica cultural no meio do negócio. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão de cegueira, cara, ano passado veio aqui pro Brasil, não sei se vai voltar pro Rio, mas ano passado teve o Diálogo no Escuro, que fala sobre a cegueira. É uma amostra toda como se você fosse cego, é completamente no escuro. Eu acho que seria um dia lá Matt Murdock sem os poderes e ver o que uma pessoa cega é capaz de fazer. Muito legal. Já tá a dica aí. Renatão, vou jogar pra você o próximo personagem secundário dessa série, mas que quase roubou a série pra ele, que foi o Jon Bernthal fazendo o Justiceiro. Ele entrou nessa segunda temporada, né? Aliás, só um detalhe, porque assim, eu não sei vocês, eu queria até perguntar pra vocês. Na minha Netflix, não sei se é igual pra todo mundo, mas enfim, na maioria dos episódios, eles não chamavam ele de Justiceiro, eles chamavam ele de Punisher. Na minha também. Sim, aqui também. E aí lá pros episódios... Pois é, e aí lá pros episódios finais... começaram a botar Justiceiro. É interessante até essa tradução, a gente já tá mais acostumado com Justiceiro, mas assim, o Punisher, que seria o punidor, né? Muitas vezes eles brincam com essa... eles falam, né, que ele não é um justiceiro. Ele não está fazendo justiça. Até no começo da série eles falam isso. Não, mas isso não é justiça. Então não faria muito sentido você chamar ele de Justiceiro, né? Eu achei interessante que eles traduziram como Punisher. Até porque no mundo que a gente vive hoje, todo mundo sabe quem é o Punisher, né? O que você achou do trabalho do Jon Bernthal, que tá se especializando em fazer maluco, né?
Porra, eu achei espetacular, cara. Eu só tenho a agradecer a ele pelo trabalho dele como Punisher. Finalmente a gente tem um Frank Castle decente, sabe? Eu não sei se vocês viram, ele deu uma entrevista pro Conan O'Brien recentemente, e ele comentou que ele tava indo em lojas de quadrinhos, tentando fazer... ler o máximo de material, né? Pra se inspirar. Ele não conhecia o personagem, e ele falou que hoje em dia ele é o maior fã do Frank Castle. Ele comprou, assim, com unhas e dentes do personagem. E ele falou que foi engraçado isso, que ele foi comprar na hora e o cara virou pra ele e falou assim: eu sei quem você é. Aí ele, não, pô, beleza, valeu. Aí ele, não, sei quem você é. Você não vai levar essa revista, nem essa, nem essa, nem essa. Você vai levar essa daqui, essa daqui, essa daqui. E é melhor você não errar. E nisso, cara, eu acho que foi esse tipo de contato dos fãs. Eu comentei isso no cast do Batman. O Ben Affleck passou por isso. O Ben Affleck comprou o que esse tipo de papel pode trazer pra ele, sabe? Ele sabe com o tipo de fãs que ele tá se metendo. Então, o John Bernthal fez um trabalho digno de agradar a todos os fãs, cara. Teve uma diferença grande aí do seguinte, eu concordo com você, mas teve uma diferença seguinte. O Ben Affleck, ele pegou um papel, depois que o Batman foi, né, vivido por vários atores, mas tinha deixado um gosto muito bom na boca dos fãs com a trilogia do Nolan. Então todo mundo viu o Batman no Christian Bale. Então a gente pediu o Christian Bale, né, nos filmes do Zack Snyder. Então assim, quando ele entrou, ninguém conseguia ver o Ben Affleck como Batman. O John Bernthal, ele pegou um papel que não deu certo com ninguém, praticamente. Os filmes não deram certo e ninguém que a gente viu fazendo Justiceiro colou. Eu acho que os que mais agradou talvez os fãs, vocês podem me corrigir, mas deve ter sido o Thomas Jane, que fisicamente lembrava o Demolidor dos quadrinhos. Que eu falar. O Thomas Jane, ele agradou, eu não sei se vocês viram, tem um curta-metragem. Curta é melhor do que o filme. Foda demais, cara. Melhor do que o filme, aliás. Procura no Google, eu acho que é... Dirty Laundry. Dirty Laundry. Cara, é muito bom. Aquilo ali é Punisher, tipo, roots. E o Thomas Jane é um cara que comprou muito o Punisher, né? E ele era muito fã também. Ele era muito fã, ele queria continuar com o papel e tal. Mas enfim, o John Bernthal, ele se transformou, cara. Como ele tá bem na série. Ele tem um carisma, mesmo sendo um total anti-herói, e você compra as motivações dele, você entende o porquê dele tá fazendo tudo aquilo, sabe? Eu acho que o John Bernthal é um cara tão bom que ele consegue sempre pegar um cara maluco, um babaca assim, e fazer todo mundo gostar dele. Cara, mas eu acho que isso vai além do ator, né, cara? Porque, pelo que eu sei Pelo que eu sei não, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu li, o Frank Castle é a representação do seguinte: o que você não pode fazer, mas você morre de vontade de fazer, sabe? O Frank Castle é um personagem que leva isso tudo ao extremo. Ele mata quem tá matando, ele espanca quem espanca. A visão do personagem é que a lei é super importante e ele é exceção e comprova isso. Que se a lei não fosse tão importante, todo mundo se tornaria que nem ele. Uhum. É tipo aquela cena da loja de penhores, né? Que beleza ele comprar um monte de armamento com o cara. Quando o cara fala, não, mas fitas, negócio de pedofilia, na mesma hora ele, tranca ali, vem cá, vamos ter uma conversinha. E a gente nem vê o que acontece, né? Não. Mas já deduz, mesmo conhecendo pouco o personagem até aquele momento. Punisher, o Justiceiro, era um dos poucos personagens da Marvel que eu lia quando eu era mais novo. Eu li uma fase até interessante. Eu li, Bernardo, vou até te citar. Aquele cruzamento dele com o Batman, cara. É muito maneiro, né? Pois é, porque ele é, de uma certa forma, um Batman, só que um Batman mais surtado da Marvel. Batman, é o Batman que o Batman não queria se tornar, né? Quase o Batman do Zack Snyder, né? Eu pensei uma coisa. É um Batman pobre, vamos dizer assim. Exato. Então assim, eu tava babando pra ver o Justiceiro, porque eu sou muito fã do Justiceiro. Eu vi todos os filmes, assim, mais de uma vez, inclusive os ruins, tá? O do Dolph Lundgren, por exemplo. Porque eu sou muito fã do personagem. Agora, eu não sei se vocês sentiram isso, mas no meio da série, você tem... Ele é preso, né? Se fecha o arco dele, a história dele meio que se fecha. E ele fica um tempo, alguns episódios no julgamento, ele tá baleado, então ele fica no hospital, aí depois a gente tem o julgamento, aí depois a gente tem a questão da cadeia, aí depois... Ele fica um tempo até meio quieto na dele, né? Meio parado. Meio na dele. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas assim, eu tava louco pra ele fugir, voltar pra rua e acabar com todo mundo de novo, pegar a metralhadora, botar logo a caveira no peito e ir pra guerra. Eu senti falta dele no geral, cara. Eu queria... Mais, né? Não só que ele fizesse isso, mas eu também queria ver mais do
o povo versus Frank Castle, sabe? Esse arco na questão do tribunal e tudo mais, pegasse um pouquinho, focasse um pouquinho ali, sabe? Ia ser interessante. Mas eu entendo porque ele deu a sumida, sabe? Não, porque senão ele virava o principal da série também, né? Exatamente, não ia ser Daredevil, ia ser Punisher. Pois da é. série. Ninguém ia ficar triste com isso. Qual o futuro do Justiceiro? Ele volta na terceira temporada do Demolidor ou ele já tá merecendo uma série só dele? Olha, eu acho que ele vai ganhar uma série dele depois de Defensores. Todo mundo conhece o Justiceiro. O Justiceiro já passou no cinema várias vezes, sabe? Tipo, as pessoas meio que conhecem a história dele. Por mais que ele não seja um grande personagem, assim, em questão de popularidade, as pessoas conhecem ele. E ele foi bem apresentado nessa primeira temporada. Aliás, sobre a apresentação dele, eu achei interessante não mostrarem, nem em flashback, a morte da família dele, até porque em todos os filmes a gente já viu isso, né? Tudo que a gente sabe da morte da família dele, ele conta. Não, eu achei isso muito interessante. E outra coisa que eu achei interessantérrima, muito maneiro que eles colocaram, foi ele não aparecer durante mó tempasso, ele matando a galera, você sabia que era ele, mas o cara não aparece. Mas mesmo assim eu fiquei surpreso, porque durante o primeiro episódio, eu pensei, caraca, vai ser igual o Rei do Crime. O Punisher vai aparecer lá no quarto episódio. Aí, bum, no final do primeiro já começa a primeira porrada dos dois. Mas mesmo assim, no final do primeiro já começa a porrada dos dois. Eu falei, caraca, já mostrou o Punisher, já mostrou a porrada, que isso? Os primeiros 5 episódios, se eu não me engano, eles estão brigando. É verdade, até o quarto, até o quinto, uma coisa assim. Ô, Bernardo, você gostou da origem da caveira? Dessa vez, todo filme tem uma versão pra caveira dele no peito. Esse filme tiveram vários indícios da caveira, né? Inclusive, uma das minhas cenas favoritas, que foi aquela briga na penitenciária. Porra, é demais. Aquela ficou muito boa, realmente. Eu achei legal, mas eu acho que a questão final lá do raio-x, que aparece, eu achei meio boba, sinceramente. Sim, eu também achei. Eu achei que se eles focassem na penitenciária, seria muito mais maneiro. Na verdade, eles pincelaram várias coisas, várias caveiras. Não sei se vocês repararam, mas assim, toda vez que eles se referem ao que ele tá fazendo em Nova York, eles falam, ele transformou Nova York numa zona de guerra. Não sei o que, Warzone. Warzone, toda hora falava Warzone, que é uma referência a uma das melhores histórias do Punisher, né? Eu reparei, eu fiquei lembrando também do filme do Ray Stevenson, direto. Cara, eu fui reparar nisso quando um primo meu veio conversar comigo. Eu não tinha reparado, não. Aí depois eu voltei pra dar uma olhada e falei, cara, como é que eu não vi essa porra? Ficou realmente bem de levinho. Olha só, Bernardo, fala pra gente o que você achou da Elodie Yung. Acho que é assim, ela é francesa, né? Ela faz a Elektra, também é um personagem novo, né? Da segunda temporada. Um personagem que algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. O que você achou? Eu achei que a Elektra podia ter sido mais má, assim, um pouco mais cruel do que ela estava sendo. Porque ela é uma personagem, assim, anti-herói, assim, que eu diria quase tanto anti-herói quanto o Punisher, né, cara? Ela é uma assassina de aluguel, né, cara? Exatamente. Vai botar ela, tipo, o Demolidor, não mata, e ela para. Não achei isso tão legal. A desenvoltura da atriz, o jeito como ela se porta, tá bom. Eu gostei bem do que eu sempre imaginei a Elektra, mesmo no Homem Sem Medo, na revistinha. Tem umas nuances que são bem parecidas. Eu acho que, inclusive, a galera pegou o quadro e filmou, porque tá muito bom. Mas eu acho que faltou um pouco dessa crueldade mesmo, que eu não diria nem que é inata, né, da personagem, mas o cara come na mão dela. Mas ela queria transformar ele nela. Ela não queria, tipo, fazer ele ficar comendo na mão dela, sabe? Ela queria... Isso ela já tinha. Ela queria o a mais, ela queria transformar ele nela. Na maneira, assim, aspas, de fazer ele entender quem é ela, entendeu? Era a maneira dela de aproximar os dois. Eu acho ela legal na série, cara, mas eu não sei, porque eu não gostei muito do arco dela, sabe? Eu achei a parte mais chatinha, pra falar a verdade. Né? É porque demora um pouco pra você entender exatamente qual é a função dela na série, né? Exato. A gente tava conversando no grupo do Ratos durante a primeira semana da série, sei lá. E a gente tava comentando sobre isso. Acho que foi você mesmo que falou, Marcelinho. Tem alguns pontos que eu não tô gostando da questão da Elektra. Aí eu virei e falei, cara, eu também, mas eu não vou comentar nada porque ainda tava vendo de ter terminado. Ou tava terminando, uma coisa assim. Eu sei porque logo depois eu fiquei assim, beleza, foi começando a melhorar. Mas ainda não era aquilo, sabe? E eu entendo o porquê, eu até comentei isso no início do cast, na questão do Punisher e dela, sabe? O arco do Punisher é o mais legal, mas o dela foi o mais explorado. Porque o dela eu acho que é o que a gente vai ver pra frente.
A questão do buraco negro, eu acho que vai ser vai armar, ele tá vindo daquilo ali pra ser os defensores, sabe? Eu acho que alguma coisa dali vai acabar saindo de lá, vai ser melhor introduzido, talvez na série do Punho de Ferro, entendeu? Então eu entendo o porquê de explorar melhor a Elektra, mas eu acho que aquela velha questão que a gente conversou também no Batman vs Superman, o pitching dos roteiristas, vamos botar o Punisher. Não, vamos botar a Elektra. Vamos jogar os dois e vamos ver o que vai dar. Então, tanto que eu acho que os dois não conversam em nenhum momento, não no sentido assim, de terem um diálogo, sabe? Mas o arco do Punisher não casa com o arco da Elektra, entendeu? Não casa, mas eu acho que também o arco da Elektra passa a ser uma introdução também ao universo meio místico, oriental. Sim, é verdade, não era o tom da série até aquele momento. Sim, por isso que eu falei, aquele arco tá lá pelo simples fato de expandir o universo da Marvel Netflix. Não só isso, porque já o do Demolidor, mas o Demolidor mexe mais com os conceitos do Matt, sabe? Eu acho que faz ele se perguntar mais ali do que o arco da Elektra. Por mais que ele questione muito a questão do stick ali, da relação dos três e tudo mais, sabe? Eu acho que os questionamentos que o Punisher levanta pro Demolidor e pro Matt como personagem é mais relevante. Eu confesso que eu não gostei da atriz, da Elodie Yung. Ela fez o G.I. Joe, se não me engano, né? Só que no G.I. Joe ela falava meia dúzia de palavras e a questão dela do filme ali é física. Ela tá ali pra lutar. Ela luta bem, ok. Nada, na verdade, nada demais, assim, né? Ok, achei legal. É uma atriz física. Mas como atriz, ok. Não, a questão do Jon Bernthal é que ele é o Punisher, né, em ação. E você vê toda aquela perturbação dele, né? Até quando esses episódios que ele não tá em ação, não tá tão ativo, você consegue descobrir mais sobre o personagem. Algumas coisas ele esconde. Ele é um ator muito expressivo, né? Já fez diversas séries. Pois é, pra mim ele tava vivo até hoje no Walking Dead, cara. Entendeu? Desculpa, mas spoiler pro Walking Dead também. Ele me convence, entendeu? Ele me convence da história da família dele e tal. Ela não me vende. Eu não sei se o problema é o personagem ou... Ela definitivamente, pra mim, foi um problema. Mas o personagem da Elektra, eu não acho ela tão rica assim, de história. A ponto da gente, legal, eu quero que ela saia viva dessa. Tinha algumas cenas que ela entrava, né? Até uma cena que ela foi baleada, eu falei, deixa ela morrer, não precisa salvar ela. Porque até aquele momento você tava ali, ela tava, sabe, eles estavam combatendo o crime. E a partir dali que você vê que ela ganha uma importância na série. Que, na minha opinião, não sei se isso acontece nos quadrinhos, mas eu achei até um pouco absurda, assim, sabe? Nós seguimos ela, nós estamos aqui por ela. Ela se tornou uma coisa importante. Líder do tentáculo. Sim. Tem. Ela, na realidade, não é nem tentáculo. Ela é líder da Mão Negra. Isso, da Mão Negra, né? Mas eu acho que o que acontece, assim, a história da Elektra é legal. Ela, é uma personagem, como eu falei, é um anti-herói. Mas do jeito que ela não é aquilo que a série... Entendi. Exatamente. Ali bota como se, ela virou, do nada, um negócio muito importante pra... E não é. Ela faz parte da história do Demolidor, mas entrar tanto... Assim, eu achei que exploraram errado o personagem. Eu acho que isso vai ser usado mais pra frente, cara. Mas você concorda, Renatão, que pra essa temporada, não sei se foi satisfatório. Não, também concordo 100%. Eu só acho que, isso que a gente tá questionando aqui agora não casou tanto, não sei por que essa importância. Eu acho que isso foi só, uma construção pra algo que a gente vai ver depois. Uma outra coisa que você tinha falado, Marcelo, é a atriz realmente tá muito física. Eu senti uma falta nela, pelo menos quando colocam a Elektra mais jovem, assim, antes de assumir a liderança do grupo de assassinos, cacete A4, ela é mega espalhafatosa, ela é a ricaça e que se dane, ri na cara dos outros, sabe? É uma personagem mais debochada e que durante as cenas de ação nem isso ela fez. Foi uma ótima atriz de trejeito da Elektra, mas o que você falou realmente se enquadra. Quando ela abre a boca, dá uma quebrada. Sim. Renatão, um dos seus atores favoritos que eu tenho certeza que ele é Vicente D'Onofrio, que vive o Rei do Crime, pela primeira vez chamada de Rei do Crime, né? Nessa segunda temporada. Finalmente acho que ele já tá assumindo a persona Rei do Crime. Wilson Fisk, nome dele. Primeiro, você esperava dele aparecer de repente, assim, do jeito que foi, surpreendentemente? Porque não falavam, né, que ele estaria de volta pra essa segunda temporada. Eu cheguei a olhar no IMDb se ele tava nessa temporada. Ele não tava no IMDb que ele tava nessa temporada. Até fiquei um pouco triste. E de repente ele tá lá. Aparece e tem uma história importante, né? Mesmo dentro da prisão. O que você tem a dizer da atuação do Vicente D'Onofrio? Cara, dando show como sempre, né? Eu sou muito fã dele. Quem me acompanha aqui no cast, já comentei isso outras vezes, eu sou louco pelo Stanley Kubrick, eu adoro Nascidos para Matar e ele arrebenta naquele filme.
Foi lá que eu conheci ele. Então, acompanho a carreira do cara depois disso. Ele tá um monstro na primeira temporada. Eu diria que ele nasceu pra viver esse papel. Eu também acho, cara. E, nossa, como ele tá bem. Muita gente fala assim, o Killgrave é um vilão melhor, o vilão da Jessica Jones, né? Não quero desmerecer o trabalho, principalmente do David Tennant, que tá ótimo. Mas, cara, o Wilson Fisk é surtado, ele é louco. Imprevisível, né? Imprevisível, desde a introdução dele, cara. Você não sabe o que esperar dele em qualquer momento. E o jeito que ele fala, sabe, cerrando os dentes e meio que sussurrando. É tão bom aquilo, cara, e o Vincent D'Onofrio entrega tão bem cada diálogo que ele dá. Eu não esperava que ele tivesse, eu queria, mas eu não esperava também, e eu fui pego totalmente de surpresa quando ele apareceu. E é basicamente, acho que o meu episódio favorito da série, cara. Tem um episódio que é praticamente só sobre ele, né? Pô, é tão legal ver aquilo, ver a ascensão do Rei do Crime, sabe? É que ali é quando ele adota a alcunha de Rei do Crime e vai construindo o império dele e se reorganizando dentro da prisão. Nossa, cara, aquele confronto dele com o Matt, não sei se vocês lembram, que o Matt vai visitar ele e tudo mais. Porra, aquilo ali é brilhante, cara. A sala de visitas do presídio. Porra, aquilo é muito bom. Eu acho que a apresentação do personagem como Rei do Crime ficou muito melhor, inclusive, nessa temporada do que na outra. A outra ele tava, um Rei do Crime. Mas do nada ele vira o bicho. E realmente, aquela coisa assim, o cara é o come quieto da história, ele que tá ali organizando a porra toda e você não vê. Um puta do estrategista. É que agora também ele meio que perdeu tudo, né, cara? E ele tá agindo com a raiva dele focalizada nas pessoas que tiraram tudo dele, sabe? E foi uma deixa espetacular pra próxima temporada, né? Quando ele diz que uma hora ele vai sair dali e quando ele sair, todas as pessoas que botaram ele vão pagar. Então você já espera que, ele já vai sair dali Rei do Crime, os bandidos vão reconhecer vão olhar pra ele como uma figura de poder. Pro capanga dele levantar o arquivo do Matt e tal, total armando pra queda de Murdoch na próxima temporada. Mas aí, é uma coisa que eu falei, a identidade do cara é tão bem escondida nos quadrinhos que na queda de Murdoch é uma dica que vem lá do Quinto dos Infernos e, demora pra cacete pro Rei do Crime conseguir isso. Cara, mas quadrinho é outra mídia, cara. Tá há anos e anos e anos, né? Televisão, cinema, a gente não tem tempo pra isso. Ele podia falar menos um pouco da identidade dele pros outros, cara. Isso me inculcou um pouco. Ô, Bernardo, eu queria te perguntar, eu vou botar num pacote, apesar deles serem os principais também da série, os companheiros aliados do Matt Murdock são a Karen Page e o Fogg Nelson, que são vividos pela Deborah Ann Woll e pelo Eden Hansen. Quero só falar uma coisa do Eden Hansen. Eu fiquei surpreendido com ele nessa temporada. Ele tá muito bem na primeira temporada, que faz o Fogg Nelson, né? Só que essa temporada ele melhorou como ator, na minha opinião, e ele tem mais espaço nessa série também. E assim, o arco dele foi muito interessante porque tudo que ele fez nessa temporada é justificável. Até largar o Matt Murdock, que é o cara que a gente tá torcendo, né? Mas você consegue entender por que ele também quer... Por que ele tá fazendo... Por que ele quer pensar na parte profissional, enquanto o Matt Murdock não quer mais pensar na parte profissional. Eu queria te perguntar o seguinte, esses atritos que tem entre os três ao longo da série, isso existe também nos quadrinhos? Cara, nos quadrinhos eles têm uma relação muito mais de amizade. Eu achei que a adaptação ficou boa. Assim, até para dar alguma ligação a outras histórias que podem vir a acontecer. E para ter um certo conflito também, né? Porque se eles fossem só amigos o tempo todo, não... Porque aquela velha coisa, a gente acaba sendo meio anacrônico. A gente utilizar uma relação que foi pensada há muito tempo atrás, de tipo uma amizade incondicional, é uma coisa que não se aplica tanto hoje em dia, assim, porque a pessoa, assim, eu sou estudante de direito, eu vejo muito, cara, advogado pensa muito em si mesmo. Eu vejo pela atuação profissional que, cara, nego dá facada um no outro mesmo, sabe? De graça. E você não podia trazer um pensamento fora de época pra série, porque senão ia ficar chato, ia ficar ruim. Não que todo advogado seja filho da puta, nem nada do gênero, até porque eu quero ser advogado, não me considero filho da puta. Mas é uma profissão que como é que eu posso falar? Os relacionamentos são difíceis, né? Porque envolve muito ego e tal. Eu ia falar exatamente isso, é uma profissão muito egocêntrica. Então acho que foi bem colocada essa questão do término, porque também a motivação do cara. O cara tá com um escritório com outro que tá cagando. Você ia continuar com isso? Não, como eu falei, assim, desde a outra temporada ele tá tentando tirar o Matt Murdock dessa questão toda de ser vigilante, né? E chega um ponto que também, cara, desculpa, mas não dá mais.
você também não tá ajudando a nossa amizade, né? Então eu acho que é tudo bem compreensível. Eu escutei algumas pessoas falando, nossa, mas o Fogg tá chato nessa temporada. Não, eu acho que é compreensível o que ele faz. A questão deles, eu vi muita gente falando mal, principalmente do trabalho do Eldon Hansen, né? Do Fogg. Muita gente não gostando dele. Eu acho que ele cresceu, exatamente como você falou, ele cresceu muito como ator, melhorou muito nessa temporada. Eu gosto muito da dinâmica dos três, cara. Eu acho que tem uma química ali, eu acho que funciona, eu acho que é bem apresentado. O primeiro episódio, especialmente, mostra aquela cena deles do bar, sabe? Eles comentam quanto aquilo é importante pro Fogg. Já no final da primeira temporada tem isso, eles estão muito próximos, os três, sabe? Você vê que aquilo ali existe, é recorrente. E toda a evolução do próprio relacionamento da Karen com o Matt, sabe? Eu acho que tudo foi feito, assim, certinho. Eu não achei que foi... Eu sinto assim que o Fogg na primeira temporada, eu até revi alguns episódios antes dessa segunda, ele era muito mais o alívio cômico. Até, né, no começo dessa temporada tem um pouco isso também, quando ele vai visitar a gangue de motoqueiros e fica muito nisso. Mas aí você vai vendo o personagem mudando, você vai vendo o personagem mais sério. Todas as cenas ele tá ali fazendo uma piadinha, nem todas as cenas ele tá ali brincando com alguma coisa, entendeu? Ele vai ficando mais maduro, mais advogado mesmo, sabe? Tipo, pensando mais como advogado. E eu acho interessante até alguns diálogos que ele tem, que ela fala assim, nossa, você foi muito bem, o Matt Murdock não estava aqui, você arrebentou no tribunal e tal. E a gente, como espectador, vai vendo ele como um personagem mais sério também. E eu acho que a deixa dele, né, quer dizer, o gancho dele para a próxima temporada é exatamente isso. Ele vai para uma firma maior, ele vai seguir a carreira dele. Eu não sei como é que eles vão tratar isso na próxima temporada, mas enfim, ele muda bastante, ele tem um arco... Pode ligar a série do Demolidor com a série da Jessica Jones. Eu acho que sim. É uma tendência essa, né? Também mudou pra isso, talvez. Mas a Karen Page, eu acho que ela teve mais função na outra temporada do que essa. Eu acho que essa temporada ela ficou muito ligada ao arco do Punisher. Mas se você for realmente perceber o que ela descobriu, não foram muitas coisas novas, assim. Não mudou muito, assim, o que a gente meio que já sabia, né? É que também foi uma temporada com muita coisa, né, cara? E, por exemplo, nada ela ficou meio em dúvida se ela queria ser advogada, se ela queria ser jornalista, não, sabe, tipo... muita coisa do arco da Elektra, que foi o arco principal da temporada, ela não teria muito o que fazer ali, cara. Botou ela de lado mesmo. Até o relacionamento dela, isso é um ponto que mais que eu tenha gostado, eu acho que é pra mim, uma das falhas da série. A questão que eu falei da divisão dos arcos dos dois, sabe? Na primeira parte da temporada, você constrói o Demolidor, o Justiceiro, desculpa, e constrói a relação do Matt com a Karen. Aí na segunda metade aparece a Elektra, o Justiceiro é meio que deixado em stand-by. Vamos desenvolver a questão do Matt com a Elektra, vamos desenvolver o relacionamento dos dois e afasta totalmente a Karen do Matt, sabe? E é uma coisa que nos quadrinhos é super importante, a relação da Karen com o Matt. Podia ter colocado a Elektra lá, mas sem pegar o maluco, né? Ia ser mais mas legal. Porra, a Elektra tem essa relação com o Demolidor também. Tem que explorar isso também. Mas aí também podia ter adiado a Karen com o Matt. E outra coisa, a Elektra e o Demolidor... Não, botar os dois fica feio. Pô. A Elektra e o Demolidor basicamente não tem um romance, né, cara? Eles têm esse constante flerte e a ideia dos dois, sabe? Eles não são um casal, eles eram um casal, entendeu? O Matt e a Karen já chegaram a meio que... Vamos tentar ser um casal. A Elektra com o Demolidor é basicamente a mulher gato com Batman. Isso, perfeito. Ô Renatão, só rapidamente, né, os personagens que voltaram, que foram a Rosário Dawson, como a Claire Temple. Tô falando os que tiveram mais destaque, né? O Scott Glenn como o Stick, que é o mestre, né, vamos dizer, do Demolidor. Valeu a participação? Não fizeram muita diferença? O que você achou? Não, valeu sim. A Claire tá lá só pra situar... Pois eu achei que o papel dela foi bem menor dessa vez. Eu esperava até, sei lá, eu gosto do papel dela. Na verdade, ela vai agir mais na série do Luke Cage. Ela vai ser mais ativa até na série do Luke Cage do que ela foi na primeira temporada do Demolidor. Tomara, porque eu gosto do personagem dela. Eu também gosto. E ela vai ser meio que
o link de todos eles, né? Eu acho que total ela, tanto que eu até brinquei, ela é o Nick Fury do universo Netflix. E o stick do Scott Glenn, ele teve mais espaço nessa temporada, né? Ele só teve um episódio. Desenvolveu melhor a relação dele com o Matt, explicou mais sobre quem é ele e as habilidades dele, e o que ele luta e o que ele acredita. E eu achei ele ótimo, eu acho que o Scott Glenn tá excelente. Poxa, eu gosto bastante do personagem. Achei que ele tinha sido até subaproveitado. Na primeira. Tinha largado o Matt muito cedo, assim. Porque, se eu não me engano, nos quadrinhos ele deixa de treinar o Matt com um moleque que já tá na adolescência, assim. Sim. Renatão, deixa eu perguntar pra você, o que você achou que foi o ponto alto dessa temporada e o ponto baixo dessa temporada? Pô, fácil. Ponto alto, o Punisher. Ponto baixo, o arco da Electra. Tá. Bernardo? Cara, eu achei que o ponto alto foi realmente o arco do Punisher, que foi muito bom. Incluindo o arco dele dentro do presídio. Sim. Quando o cara já tava um pouco na geladeira. E pra mim o ponto baixo não foi nem o arco da Electra, mas foram alguns pontos da história dela que eu achei meio, tipo, meio blé, assim. A opinião dos três vai ser igual, porque pra mim também foi o Punisher. Acho até que, assim, uma das minhas cenas favoritas nessa série é vê-lo dando conselho romântico pra Karen. Quando eles estão num café, antes dele matar 2 caras pra arrancar uma informação, enfim, de onde ele tá. E ela até fica meio chateada. Pô, você tava me usando. Mas a cena em si é maravilhosa porque, enfim, ele tá ali, mas ele também tem um coração, ele já foi casado, ele já teve filhos, então ele sabe do que ele tá falando. Uma das coisas, além do todo o arco da Electra e da atriz, que eu não gostei, como eu falei, mas uma das coisas que me incomoda, eu espero que na terceira temporada não tenha mais isso, eles deixam as coisas muito pro final da série, né? Pô, eu queria ver a caveira no peito dele antes. Eu queria ver a questão dos garfos da Electra, sabe? Tipo, tudo bem, você tem que dar uma explicação pra aquilo. Por que o personagem usa aquilo? Mas precisa ser tão tarde na série? Isso é uma coisa que teve na primeira, teve na segunda. Foi a mesma coisa que eu pensei do uniforme do Demolidor na primeira temporada. Pois é. Realmente um ponto que eu não tinha parado pra pensar ainda, mas eles deixam realmente bastante coisa pro fim. Pois é. Bom, a gente tá chegando no final do cast, queria agradecer muito a presença de vocês, eu só queria que vocês, pra gente encerrar, o Bernardo comentasse um pouco o que a gente pode esperar da terceira temporada do Demolidor. Eu acho até que antes da terceira temporada, saiu uma notícia essa semana que os defensores, né, o The Defenders, já começa a gravar esse ano. O que a gente pode esperar aí um pouco da história, do arco todo do Demolidor daqui pra frente? Pra começar, terceira temporada, eu acredito piamente, todo o meu dinheiro nisso, mas acho que a terceira temporada vai ser baseada na queda de Murdoch, porque eles construíram todo um clima para isso, né? O rei do crime na prisão ameaçando o Matt contando para Karen que ele é o Demolidor, até o fato da dissolução do escritório de advocacia, acho que leva a uma ideia de que, poxa, o que está acontecendo com o mundo dele, que é bem o clima da queda de Murdoch, sabe? Cara, eu concordo com basicamente tudo que o Bernardo falou. Eu já vim levantando aqui no cast que eu acho que a próxima temporada vai ser mesmo a queda de Murdoch, que eu tô empolgado para ver o Rei do Crime saindo do presídio e ver ele agora como Rei do Crime, né? Agora com essa alcunha e com esse poder que ele vai botar nas ruas. Eu só acho que vai vir depois do Defenders. Porque, pegando essa parte que o Bernardo falou, eu também acho que a queda de Murdoch vai acabar com o Matt, vai jogar ele no chão, entendeu? Vai expor quem ele é pra todo mundo. E isso vai ter uma influência e um peso, sim, no universo da TV, diferente do que é no cinema. Todo mundo sabe quem é todo mundo e whatever. E eu acho que isso iria atrapalhar no desenvolvimento dele como personagem no ponto que ele vai chegar no Defenders. Eu acho que no Defenders eles têm que se unir, estando naquele meio que no mesmo clima todo mundo. Na mesma onda. Porque o Matt vindo assim, muito destruído e tendo que se reerguer como Demolidor e como o líder dos defensores, eu acho que não é bem esse caminho que vai por aí agora, não. A queda de Murdoch pode começar muito bem a fase 2, que a Marvel gosta de fases, a fase 2 do Netflix. O que eu espero é ver um pouco mais do Justiceiro, já que a gente não sabe ainda se ele vai ganhar uma série dele. Não sei se consigo ver uma terceira temporada sem o Justiceiro. Então eu gostaria, pelo menos, ele
voltasse a aparecer. Eu acredito que ele não deva ser tão principal numa terceira temporada, mas não podemos esquecer do Justiceiro, por favor. Então, se é no Demolidor que ele vai ter um canal, e como eles estão tão próximos nos quadrinhos, né? Sim, os quadrinhos vivem se esbarrando, né? Então eu acho que... Eu acredito que talvez na próxima temporada do Demolidor ele não deva aparecer muito, não. Pois é, eu também acho que não. Mas, cara, eu não duvido nada que, pelo sucesso do personagem, ele faça uma ponta aqui, uma outra ali no Luke Cage, no Punho de Ferro, até no The Defenders. No Defenders eu até esperaria uma ponta dele. Agora no Luke Cage, principalmente no Punho de Ferro, não imagino não. A história do Luke Cage... No Punho de Ferro eu acho que é difícil, mas do Luke Cage eu acho que é plausível. Eu também acho, hein? Porque olha só, eu fui descobrir o Luke Cage lendo o Punisher. Sempre nas revistas do Punisher tinha uma história do Luke Cage. O Luke Cage é um herói que, graças a Deus, eles reconstruíram, assim, o cara, porque, minha Nossa Senhora, ele era um personagem muito esquisito nos quadrinhos, cara. O Power Man. Exatamente, aquele cabelo black dele. Com aquela... coisa da década, né, cara? Exatamente. Eu já li ele mais pra década de 90, então já era mais parecido com esse. Mas as histórias do Luke Cage eram muito boas, eu achava. Assim, a questão de gangue, sempre envolvida com gangue, né? Sim, até com preconceito racial, um negócio bem... bastante. Explorar no... Era uma parada mais Black Exploitation, era bem legal. Ele era o Shaft da Marvel. Total. Bernardo, quero agradecer a sua presença mais uma vez com a gente. Você quer deixar um recado ou o seu contato para os nossos ouvintes? O meu contato é o mesmo que eu passei da outra vez, Bernardo de Noronha no Facebook. Pode procurar qualquer dúvida, qualquer pergunta. Se você me achar bonito também pode me adicionar. A Bruna vai adorar isso. Eu sei. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se estiver dentro da minha possibilidade de responder, eu respondo. Gosto muito de participar desse cast, já segunda vez, e tomara que tenham outras. Gosto muito porque me traz também, eu tenho que estudar um pouquinho mais, tenho que me dedicar, isso é uma coisa que eu gosto muito, me traz um saudosismo enorme de quando eu li as revistinhas, porque obviamente eu não li tudo agora. Então eu venho pesquisando, dá pra todas aquelas sensações, as imagens muito boas. Valeu mesmo, Marcelo. E é isso. O prazer é nosso, Bernardo. É claro que você vai voltar. Sempre que a gente tiver uma dúvida ou alguma coisa sobre Marvel, você é o nosso especialista, vai estar de volta sem dúvida. Renatão. Queria agradecer você mais uma vez pelo convite, ao Bernardo por ter feito um desse cast incrível com a gente. Obrigado sempre a todos vocês que estão escutando. Continuem deixando seus feedbacks e comentários e mandem ideias pra gente, cara. Isso é muito importante, ajuda muito, galera. Manda tema pra Clash. E deixar aqui minhas redes sociais, que é Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's. Se quiser comentar alguma coisa ou falar qualquer coisa que eu tô falando de merda aqui, só me procurar lá. E deixar minhas redes sociais também profissionais, que é o Geekon, que é meu portal de cultura pop no Facebook, e da Roleplay Produções, que é uma produtora de eventos nerds. Você que gosta de esporte, principalmente, a gente sempre faz coisa ligada a League of Legends, então fica ligado por lá, coisas sobre Game of Thrones agora, a gente tá ativo com a 6ª temporada, fica ligado lá para promoções exclusivas. Bem, muito obrigado mais uma vez, Renatão. Só para repassar novamente, nosso site é o ratosdecinema.com. Lá você vai encontrar todos os casts. Você pode mandar uma mensagem pelo Twitter, tá? É só curtir a gente. É o @ratos_cast. No Facebook você encontra a gente no Ratos de Cinema. E o e-mail é o ratoscast@gmail.com. Procura a gente também no iTunes. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final.